Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja com você que está aqui no templo e que nos acompanha em todos os lugares pela internet. Quero vos convidar para a leitura da Epístola aos Romanos, capítulo 4. O finalzinho deste capítulo, os versículos 24 e 25. Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que o Senhor nos abençoe. O título é Crendo mesmo quando a fé vacila. E mesmo sem contato com os liturgistas, com o pessoal de louvor, o Espírito Santo providenciou para que todo esse culto tivesse esse mesmo tom dessa questão de fé, desta questão de oração, porque as duas coisas andam juntas, né? Fé e oração. Mas você já pensou há quanto tempo você está orando por alguma coisa? Por alguns dias? Por semanas? Meses? Anos? Há coisas pelas quais eu oro já vai fazer quase 50 anos. Demora, né? Nós temos, como nós contamos o tempo de uma forma diferente do tempo de Deus, o nosso tempo é marcado pelo cronos, cronologia, ordem cronológica e assim sucessivamente. Nós marcamos o nosso dia por horas, por minutos. Por que isso? Porque nós temos prazo de validade. Nós começamos um dia e um dia nós terminaremos. Temos o nosso prazo de validade. Deus cuida do tempo de outra forma, é o Kairos. É um presente eterno. Para Deus não existe passado e não existe futuro. Existe um presente eterno. Então Deus vê tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos ver assim. Por isso nós temos a impressão que às vezes as coisas estão demorando para acontecer. E há coisas pelas quais você tem orado que eu penso, você deve também se perguntar por que demora tanto uma porta para se abrir. Você fica buscando, Senhor, abre uma porta para mim, ou abre uma porta específica e você coloca isso em oração e pede para que Deus libere aquilo para você. Quanto tempo você ora por isso? Mas quanto tempo você ora também por um milagre na tua saúde? Ou na saúde de alguém que você ama muito e você ora insistentemente, clamando a Deus pelo mover de Deus e a manifestação do seu poder na cura daquela enfermidade, normalmente enfermidade física, mas quantas pessoas nós vemos sofrendo também por enfermidades emocionais, e nós igualmente clamamos ao Senhor que cure essas enfermidades emocionais, ou pela conversão de alguém que nós amamos, e gostaríamos muito que aquela pessoa fosse salva por Jesus, e nós oramos e clamamos para que Deus transforme a vida daquela pessoa, e ela seja realmente transformada numa nova pessoa, que deixe uma vida torta, uma vida cheia de momentos errados, decisões equivocadas, para se transformar numa pessoa que no mínimo esteja no caminho tentando acertar. E às vezes, quando a resposta chega, nós ficamos tão surpresos, porque essas respostas aparecem quando nós menos esperamos. E aí a gente vê o milagre de Deus acontecendo. E neste momento nós ficamos surpresos. Nós somos surpreendidos com a percepção
de que, na verdade, nós tínhamos orado durante aquele determinado tempo, sem acreditar realmente que Deus pudesse fazer o que Ele está fazendo diante dos nossos olhos. Nós pensávamos, no decorrer dos nossos momentos de oração, que Deus é a pessoa que poderia intervir e nos ajudar naquele pedido. Mas, na verdade, a gente acabava pensando assim também: eu acho que Deus não vai se ocupar com isso. Eu acho que nisto nem Deus dá jeito. Eu já ouvi isso quando eu digo assim para alguém: vamos orar pela vida daquela pessoa. Ah, pastor, nesse daí nem Deus dá jeito. Já ouvi isso tantas vezes, tantas vezes. E aí nós ficamos realmente surpresos, né? Mas por que que isso acontece? Por que que há esse vácuo, esse abismo entre o que nós oramos e depois, quando as coisas acontecem, nós nos surpreendemos? Ou por que que às vezes nós nem sequer oramos mais por determinadas coisas, porque nos convencemos que aquilo de fato não pode acontecer? Porque nós olhamos para aquela nossa meta, para aquela nossa dificuldade, com olhar humano, a partir das referências humanas. E pela perspectiva humana, a única conclusão que se pode chegar é que determinadas coisas não podem acontecer. A cura de um câncer. As pessoas dizem: bom, isso não pode ser curado, a não ser que seja no comecinho, o diagnóstico, aquela conversa toda que a gente ouve. Mas se for uma coisa já em progresso, isso não pode ser acontecido. Ora, meus irmãos, eu não gosto de ficar contando vantagem, mas eu tenho na minha vida pessoal pelo menos 3 experiências desse tipo, que eu nunca compartilhei. Compartilhei uma vez aqui na quinta-feira, que aliás, quinta-feira estava maravilhoso, como hoje pela manhã também. Hoje pela manhã uma aula fenomenal sobre educação de filhos. Eu sei que as pessoas que não puderam estar aqui estavam num lugar melhor, fazendo coisas melhores do que aprender como educar bem os filhos. Mas nós percebemos, olhando com o olhar humano, que determinadas coisas são praticamente impossíveis. Como mudar o caráter de uma pessoa. Nós sabemos que as pessoas mudam de opinião política, mudam de endereço, mudam de condição financeira. Algumas acham que podem mudar até de sexo. Mas o caráter é imutável. A personalidade pode ser modificada. Caráter é imutável. Só Jesus pode mudar o caráter de uma pessoa. A questão é que eu vejo na história da humanidade milhares e milhares de pessoas que tiveram o seu caráter modificado e se transformaram em criaturas absolutamente incomparáveis com o que eram antes. Mas mesmo assim, eu olho diante desses milagres quando eu preciso deles e defino: isto é impossível de acontecer. E por que que essa vacilação acontece? Eu tenho a resposta para isso. Porque nós somos humanos. Simples assim. Nós somos humanos. E o humano vacila. O humano tropeça. Por isso Jesus precisou vir, para fazer aquilo que nós não temos condição de fazer com perfeição. Veja que o próprio Abraão, a quem esse capítulo 4 da Epístola aos Romanos fala, o capítulo 4 todinho fala de Abraão, o capítulo 3 fala da justificação pela fé, e o capítulo 4 fala de Abraão como exemplo de fé, pai da fé. Esse Abraão também vacilou na sua fé, e é um homem que é chamado de pai da fé, e ele vacilou. O Abraão, ele teve a sua justificação feita da parte de Deus, mas ele mesmo, como pai da fé, vacilou. E por que ele vacilou? Porque é humano. A minha fé, a tua fé vacila, porque nós somos humanos. O exemplo de Abraão é de uma fé vacilante, mas justificadora. Abraão é chamado de pai da fé, mas se você perceber, ele e Sara levaram 25
25 anos esperando cumprir a promessa de que teriam um filho e seriam pais de uma grande nação. Da promessa até acontecer, 25 anos de espera. Nestes 25 anos, eles riram da promessa de Deus. Sim, os pais da fé. Eles riram, debocharam da promessa de Deus. Eles tentaram resolver as coisas pelos seus próprios meios, porque nós fazemos isso. Deus nos promete alguma coisa, a gente acha que está demorando, a gente quer ir lá e dar uma ajudinha para Deus, uma ajudazinha para Deus, porque acha que Deus não sabe fazer direito, então a gente fala, Deus, espera aí, é assim que faz, viu Deus? E a gente tenta ir lá e tenta ajudar. Abraão e Sara tentaram isso também, mas apesar das falhas, a Escritura diz que Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está lá no capítulo 4, versículo 3. Veja, Deus não pediu para ele uma fé impecável, mas pediu para ele uma fé real. E o que é uma fé real, meus irmãos? É uma fé cheia de dúvidas. Mas precisam ser dúvidas no processo de fé que seja direcionada a Deus também. Ou seja, se você crê, confie isso nas mãos de Deus. Mas quando aparecer a vacilação, quando aparecer a insegurança, quando aparecer o medo, a descrença, diz isso para Deus também. Lembra de João Batista? Já ouviram falar desse nome de João Batista? Fisicamente, biologicamente, ele era primo de Jesus. Portanto, eram conhecidos, cresceram juntos. Espiritualmente, João Batista foi denominado como aquele que haveria de endireitar os caminhos para Jesus. E foi isso que ele fez. Depois que ele, sabendo da divindade de Jesus, preparou o caminho, começou a anunciar, estava preso, o grande João Batista, segundo Jesus, o maior nascido de mulher, este João Batista mandou alguém levar um recadinho para Jesus, uma pergunta para Jesus: é você mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro? Quem faz essa pergunta? Um João Batista humano, tão humano quanto eu e quanto você. Então, essas dúvidas, assim como Abraão, elas podem aparecer, porque a nossa fé não precisa ser perfeita para sermos justificados. A nossa fé não precisa ser perfeita para que Deus nos atenda. Um outro ponto que nós podemos pensar é que a justificação pela fé é uma obra completa em Cristo. Em Cristo, não na minha pessoa, não na sua pessoa. É aí que está a chave para entendermos a fé. Paulo nos ensina que o exemplo de Abraão não foi registrado para Abraão, mas foi registrado também para nós que estamos aqui hoje nessa noite. Romanos 4, 24 e 25 afirma que Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados, ou seja, quem pagou o preço foi Jesus, não foi eu que paguei o preço. Vocês já vão perceber onde eu quero chegar com isso. Quem pagou o preço pela minha salvação foi Jesus. Por isso se diz que a salvação é um dom de Deus, não vem de nós próprios para que ninguém conte vantagem. Quem pagou o preço foi Jesus. Depois Cristo ressuscita para a nossa justificação. Ou seja, é a vitória de Cristo que garante que nós somos declarados justos diante de Deus. Percebe? Não é porque você é bonitinho, não. Porque nem é assim também. Não é porque você acha que é mais fofinho que todo mundo, porque nem é tanto assim também. Então, para você ter uma oração atendida diante de Deus, você precisa ser uma pessoa justificada. E você é justificado não por você, mas pelo Cristo. E sendo justificada pelo Cristo, não são os teus esforços, são os esforços de Cristo.
Consequentemente, a fé que você precisa para ter a sua oração ouvida não é a fé em você. A sua fé precisa ser depositada na pessoa certa, Jesus. E quando Deus atender a sua oração, não vai atender por você, vai atender por Jesus. Porque quando Deus olha para você, Ele olha pela lente de Jesus. Quando Deus olha para você, é Jesus que Ele vê. Quando Deus atende a tua oração, Ele está atendendo por Jesus e não por você. Então, apesar das nossas falhas, Deus quer que nós tenhamos uma fé direcionada a Ele. Cristo foi entregue e tornou isso possível. Então, não é o teu esforço, abandona essa pretensão. Não é por muito orar, não é por muito jejuar, não é pelo teu sacrifício, não são pelas tuas promessas, não são como aqueles pastores estelionatários fazem, não é pela uma oferta de sacrifício, não é vender tua casa e trazer o dinheiro para a igreja, não é por absolutamente nada disso. O Senhor ouve as tuas orações por Cristo, por Cristo. A obra de Cristo e não a qualidade da nossa fé nos torna aceitos diante de Deus. Não é porque você sabe muito de teologia, não é porque você estudou mais do que os outros, não é sequer porque você frequenta a igreja mais do que os outros. Ou seja, não é absolutamente por nenhum esforço da tua parte, nenhum esforço da tua parte. É só pela graça de Cristo. E qual que é a aplicação prática de tudo isso? Como que nós podemos lidar com uma fé vacilante como a nossa? Eu vou dar aqui para vocês algumas dicas. A primeira, aceite as suas limitações. O diabo é o pai da mentira. Então, não aceite a mentira de que Deus vai te ouvir porque você é isso ou você é aquilo. Não é por isso. Não pense que Deus vai ouvir a tua oração porque você tem muito para dar em troca para Deus. O que você tem para dar para Deus? Se você tivesse alguma coisa, quando você vai lá para a terra da verdade, você levaria junto. Então, se você não leva junto, fica tudo aqui, não é teu. É uma tola pretensão nós acharmos que somos nós. Então reconheça que, como Abraão, a sua fé pode vacilar. Dúvidas e momentos de fraqueza fazem parte da jornada do ser humano, mas Deus não te abandona pela dúvida. Então não tenha medo de ter dúvida no processo de espera das misericórdias de Deus. Essa dúvida é inerente à figura humana. Essas dúvidas, elas assolam o meu coração, como assolam o teu coração também. Isso não é motivo para você ficar com medo de que teu pedido não será aceito. Então, entenda e aceite que você é uma pessoa limitada. Uma segunda, mantenha-se orando e esperando. Deus precisa da tua oração? Não. Quem precisa das orações somos nós mesmos. Com que finalidade? De nos mantermos conectados com Deus. De mantermos vivo o pensamento de que nós somos dependentes de Deus. E por isso nós oramos, por isso nós buscamos a presença de Deus. Pergunte, pelo que eu tenho orado e esperado? Identifique e se mantenha orando e se mantenha esperando para que você não seja surpreendido com a sua oração atendida. Terceiro, fixe em Cristo, não na sua performance. Ah, mas você viu? Eu agora sou dizimista fiel. Agora Deus me ouve. Não, não é pela sua performance. Olha, hoje garoou e eu fui para a igreja. Crente que vai para a igreja quando garoa, esse é herói, a heroína mesmo. Feriado prolongado, eu fui para a igreja. Então agora eu sou crente nível hard. Eu fui para a igreja no feriado prolongado. Agora Deus vai me ouvir. Não é pela sua performance. Lembre-se de que a sua justificação é uma obra completa de Cristo.
Não se condene por achar que a sua fé é boa o suficiente. Se Abraão foi considerado justo com uma fé imperfeita, você também pode confiar na justiça de Cristo. Outra dica: reforce a sua fé com a palavra. Não há o que se falar em fé sem leitura da palavra. São coisas que não andam separadas. Tem um videozinho muito bonitinho de um pastor fez com os adolescentes, uma interpretaçãozinha muito legal, que aí a menina chega para o pastor e diz assim: pastor, Deus não fala comigo. Aí o pastor diz: leia a Bíblia. Aí ele diz: não, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí o pastor diz: então leia a Bíblia em voz alta. Não há o que se falar de fé sem leitura da Bíblia. Veja, estou falando de um assunto extremamente importante, e essas duas coisas são indissociáveis. Ah, pastor, eu tenho fé. Você lê as Escrituras? Não, não dá tempo, você não tem fé. Você pode ter convicção, não chame isso de fé, isso é mentira. E Deus não é o pai da mentira. É a mesma coisa que você falar: essa aqui é minha noiva, mas eu não sei nem onde ela mora. Esse aqui é meu filho, mas eu não sei nem quantos anos ele tem. Sabe, essas coisas assim que são absolutamente inseparáveis? Então reforce a sua fé. Leia o capítulo 4, por exemplo, e medite sobre o poder de Deus, 4 de Romanos, e medite sobre o poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Quando nós entendemos e concluímos, isto é impossível, parece que eu vejo Deus dando aquele sorrisinho de cantinho de boca, se Deus tivesse boca, aquele sorrisinho de cantinho de boca assim, dizendo: ah, você acha que é impossível? E aí Deus vai lá e transforma absolutamente tudo. Então, use essas dicas, aceite a sua limitação, mantenha-se orando, esperando, fixe-se em Cristo e não na sua performance, reforce a sua fé com a palavra de Deus. E aí, já concluindo, a fé que nos justifica é essa que nós devemos procurar. Meus queridos irmãos, minhas pacientes irmãzinhas, a fé de Abraão não foi impecável. A fé de nenhum personagem da Bíblia foi impecável, de nenhum. Até o grande Pedro vacilou e negou Jesus. Mas foi suficiente para Deus. A fé vacilante de Abraão, a fé vacilante de Pedro e de tantos outros personagens da Bíblia, a fé vacilante destas pessoas foi perfeitamente suficiente para Deus. Então, não entenda que as suas orações vão ser ouvidas pelo tamanho da sua fé. Eu falei domingo passado que não dá para medir a fé, não é? A fé não tem peso, não dá para você puxar uma fita métrica e ver qual é o tamanho dela. A fé precisa ter qualidade. Depositar a fé nas mãos corretas. E as mãos adequadas são as mãos de Jesus. Hoje você pode descansar nessa mesma verdade que a Escritura traz. A sua justificação não depende de quão forte é a sua fé, mas depende do Deus em quem você crê. Essa é toda a diferença. Ela não depende do seu poder, da sua atuação. Ela depende do Deus a quem você serve e em quem você crê. Então continue orando, mesmo quando às vezes surgem as dúvidas. Continue esperando, mesmo quando isso parecer impossível. E lembre-se de que a fé vacilante de Abraão foi suficiente para justificá-lo. E se foi suficiente para Abraão, é suficiente para você também. Então, vamos deixar de ter uma fé errada, vamos ter uma fé de qualidade, não de muita fé ou de fé pequena, não, fé de qualidade, fé em Jesus, porque Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Nem uma única promessa de Deus, nenhuma única promessa de Deus
fica sem a sua conclusão. Nenhuma. E as promessas de Deus para a tua vida serão cumpridas uma a uma, infalivelmente e independente da qualidade da tua fé, desde que a tua fé seja uma fé verdadeira, ou seja, fé em Jesus e em absolutamente mais nada e em mais ninguém. Amém? Que Deus nos abençoe.